Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 15 de março de 2025. Vamos trazer aqui hoje um tema e alguns esclarecimentos sobre um dos principais implantes que a humanidade sofreu ao longo dos tempos, que são os implantes mentais. Os implantes mentais foram criados e desenvolvidos através de processos que a maioria da humanidade não tem a mínima noção, o mínimo conhecimento. Nós falamos aqui em postagens anteriores que nós temos implantes primários. São implantes que nós já trazemos de vidas passadas, que estão no campo etérico, ou seja, no corpo etérico, que é o corpo da alma. Por isso eles são primários. Os três principais implantes primários, eles são denominados de chips, porque ele tem uma função, basicamente, para poder entender, como se fosse um chip de verdade. Contém informações. O chip, na verdade, ele não é físico, ele não tem forma, ele não é material. Já foi dito que ele é etérico. Uma vez que nós temos esses implantes primários, e o controle da mente é o principal, e os outros dois também, que fazem parte e são muito importantes, é o controle pela raiva e o controle pelo medo. São esses três chips, esses três implantes que escravizam a humanidade ao longo de todos os milênios. Quem fez? Quem desenvolveu? Quem tem interesse nesses implantes? É preciso entender que toda a humanidade ela está aqui numa escola de experiência com a consciência muito limitada, então ela é facilmente iludida, porque a consciência é também luz, é sabedoria, é conhecimento. E quando é limitado, qualquer coisa fora do conhecimento habitual passa a ser uma incógnita, aquilo que nós chamamos do desconhecido, do não saber. Nós vamos falar hoje do principal implante, que é o mental. E vamos chamar de implante, porque não é, de fato, chip. Quando se fala em chip, é uma maneira de entendimento mais fácil. Vamos aqui, então, trazer hoje algumas considerações, aquilo que até aqui foi nos passado, porque o conhecimento ele está apenas no seu início agora, uma vez que estamos na fase final da transição planetária. Estamos nas vésperas da ascensão em massa, onde uma grande parte da humanidade conseguirá se libertar de uma vez por todas da terceira dimensão, ou seja, do mundo de provas e expiações, porque atinge a sua maioridade de consciência e passa para um novo ciclo, que será um mundo de regeneração, onde não haverá dor, nem sofrimento e nem controle, por quem quer que seja. Vamos retroceder um pouco a 350 mil a 400 mil anos atrás, quando a Terra foi invadida por raças malignas, satânicas, raças que nós chamamos da não-luz, que vieram para cá fugidas das guerras de Órion. Tais entidades, que aqui não vamos denominar de arcontes, mas são muitas raças, e não vamos aqui especificar detalhadamente porque não é necessário. Essa categoria, e vamos aqui denominar de um pacote de raças, arcontes, como vieram fugidas, não tinham a permissão para ocupar o planeta Terra. Elas se estabeleceram
como entidades extrafísicas, porque elas não tinham o corpo da Terra, a matéria. Então elas não tinham permissão para encarnar aqui, tomar forma humana. Então eles ficaram numa forma abstrata, etérica, sem a matéria. Desta maneira, eles estavam seguros, mas não necessariamente podiam evoluir, progredir, e ficavam como se fossem presos. Livres das guerras, fugidos que estavam, mas presos a um planeta sem poder fazer nenhuma ação. É claro que algumas emanações mentais eles podiam enviar e interferir nas consciências humanas, sabemos disso. A nossa consciência, ela está sempre sujeita a interferências, porque é uma frequência. Se uma consciência é uma frequência, ela pode estar sujeita a interferências. Essas interferências tanto podem ser benéficas como maléficas. Tais raças eram consciências maléficas, mas também de muito conhecimento, que vieram de mundos mais elevados. Apenas pelo seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio existe em todas as dimensões, resolveram enfrentar e confrontar as leis divinas. Esta liberdade todas as almas têm, independente do estágio evolutivo que estejam. Uma vez enveredado pelo caminho das sombras, elas começam a ter dificuldade em voltar, porque começam a se tornar pesadas. É como uma pedra jogada na água, ela pesa e ela vai para o fundo. Se fosse uma bolinha de isopor ou algo que contém ar em seu interior, fica leve e boia na água, não afunda. Eles afundaram então na densidade muito grande deste planeta. Uma vez mergulhados nessa densidade, não conseguiriam mais sair como almas, porque eles também são almas. Não sairiam mais daqui como almas elevadas. Tem que passar por um processo de purificação, de limpeza energética. Mas eles não estavam interessados em subir novamente. Eles estavam interessados em explorar este planeta. Mas como explorar um planeta se eles não tinham forma? Eles, como apenas uma consciência, não podiam fazer nada, a não ser intuir, interferir naquelas almas que aqui estavam encarnadas, que têm corpo para agir. Com o passar do tempo, eles foram trazendo outras raças intermediárias que têm uma frequência entre os humanos da Terra e esses arcontes. E era possível, através de experimentos biológicos, fazer mutações, criar híbridos. E foi o que eles desenvolveram aqui nesse planeta. Criaram, através de raças menores, como draconianos, reptilianos, satânicos, enfim, planetas, estrelas que forneceram essas raças, vindas aqui através da abdução de seres humanos, conseguiram fazer experiências genéticas e transformaram em sub-raças, que nós aqui denominamos então de raças híbridas. Mantinha seu corpo físico da Terra, porque é preciso, não há como mudar isso, porque faz parte
da matéria deste planeta, mas com uma consciência totalmente modificada, um DNA modificado, justamente nos corpos sutis, principalmente o corpo emocional. Nós dizemos aqui já antes que tais derivados destas raças híbridas possuíam algumas características especiais, como ambição, o ego muito elevado, o desejo incessante de poder, mas com sentimentos frios que os transformavam em seres insensíveis à dor, à compaixão, ao amor. Na verdade, não tem o sentimento que todos nós possuímos, em grau maior ou menor, obviamente. E isso formou-se, então, uma casta que começaram a ser utilizados nos pontos chaves entre os humanos encarnados. E como eles têm o desejo incessante do poder, ficou fácil regimentar cada ser humano em cada posto-chave. Com o passar do tempo, eles foram criando uma malha, uma rede. E se formou, então, um controle total sobre a humanidade. Provavelmente, há muitos anos, talvez até ainda alguns séculos, já estava essa rede, essa malha pronta. Mas a humanidade era ainda espalhada demais, ainda se vivia em regiões completamente sem contato, uma tribo com outra. Então não era preciso tantas pessoas nesses cargos. Mas quando a humanidade começou a aumentar e se aglomerar, a coisa ficou mais fácil para eles. Pelas informações que nós temos até aqui, foram exatamente esses últimos 25.920 anos que formam o calendário maia, que é também o calendário pleiadiano, que é o tempo que o nosso sistema solar leva para cumprir as suas 12 eras ao redor de Alcíone, o Sol central das Pleiades. Já falamos sobre isso também. Basta acessar os temas mais antigos. A aglomeração das pessoas e a intuição das mentes, sempre com a influência do comando dos arcontes, facilitou as comunidades, as cidades, os países, depois as divisões, porque antigamente não tinha países, não tinham cidades grandes, não tinham comunidades grandes, mas foram se agrupando, porque quanto mais agrupado, mais fácil de controlar. E a humanidade foi fazendo isso naturalmente, porque é uma intuição, é um comando. Se tu comanda a mente, você direciona as atividades das pessoas, as ações das pessoas. Ela nem percebe. E com o tempo evoluindo, nós temos agora, então, nos últimos tempos, aquilo que nós conhecemos, porque algumas orientações nós temos ali do Egito Antigo, da Grécia Antiga, mas remonta a 5.000, 8.000 anos, mais que isso não. Não temos mais nada guardado. Então não se sabe exatamente como as coisas andaram, mas de uma forma geral, nós vemos aqui então essa
continuidade do programa do controle. Chegou um tempo que foram separados os povos em países, porque cada vez que você separa um grupo, tem um líder, tem um comando formado por uma série de comandantes. Então formaram seus países, os países se transformaram em estados, em regiões, em municípios, vilas, enfim. Hoje nós temos dentro das cidades, bairros, comunidades, associações de moradores. Bom, eu não sei mais o que falta inventar. Tudo foi inventado para agrupar. E cada vez que se reúne num grupo, tem alguém no comando. Dependendo do grupo, da finalidade, da importância. Porque aquilo que não tem importância, eles não querem. Eles desdenham, né? Mas dependendo da importância, há sempre um interessado. É interessante porque quando eu participei muitas vezes de diretorias de escola, de clubes, de associações, às vezes tinha disputas ferrenhas para assumir um cargo que nem sequer era remunerado. Mas é a ambição, o desejo do poder. E tem muitos que não queriam qualquer cargo de diretoria. Era o presidente ou o tesoureiro, o vice-presidente. Não fosse esse cargo, não queriam nem concorrer. Tem que dar status. É a nossa herança reptiliana. O DNA específico, que tem traços, claro, alguns mais, outros menos. Mas nós temos, sim, porque a genética humana foi mudando de acordo com esses experimentos antigos. E todos nós temos um pouco de cada raça extraterrestre. Feito toda essa retaliação, essa divisão, então aquela cúpula, a pirâmide, eu sempre gosto de dizer aqui a pirâmide. A pirâmide tem um pontinho estreito em cima, é a cúpula, é onde tem um grupo menor, mas é o que mais manda. Depois vem descendo. Se você cortar ela em fatias, cada fatia vai aumentando o número, porque são cargos inferiores, decisões mais limitadas, até chegar à base. Bem na base tem o povo que sustenta. Aqueles que são dominados ainda pelo controle, pelos implantes. Aqueles que já se desvencilharam dos implantes já não estão mais na base da pirâmide, estão fora. E é esses que são perseguidos, massacrados, porque assim como funcionam as máfias, as gangues, aquele que fez parte uma vez e decide sair, o dissidente, dificilmente ele sobrevive, porque eles não querem. Ou você continua, ou você está morto. É a lei deles. Vamos, então, falar aqui desta pirâmide. Sabendo, porque essas entidades da cúpula da pirâmide sempre souberam que um dia chegaria a força extraterrestre, a força da luz, a força do amor, a força da frequência, vinda diretamente da fonte. Eles sabiam disso. Essa energia chegaria e ia começar a desmontar este esquema. Então eles também sabiam que daqui eles não teriam mais para onde fugir. Aqui foi o último reduto. Tanto que eles criaram ao redor da Terra, eu já falei isso também, criaram uma grade magnética impedindo que essas forças extraterrestres da luz viessem aqui libertar o planeta. E eles conseguiram manter essa grade por esses últimos 25.920 anos, que finalizou por volta de 2012.
Como sempre dizemos, são datas aproximadas, porque calendários é aquilo que nós temos e que foi criado em função da posição dos astros, e funciona aqui para a terceira dimensão. Mas existem as datas, os calendários, o tempo, que não é tempo, os calendários fora da Terra, que não é contado em dias, em anos. Nesses últimos 25.920 anos, todo o trabalho deles foi para isolar definitivamente a Terra e sua humanidade. Mas na medida que o tempo foi passando, eles viram que, mesmo isolando, eles não conseguiriam, porque a luz iria abrir esta grade, desmanchar, dissolver. E foi o que aconteceu. Então, eles sabendo disso, eles foram preparando a humanidade não somente para o controle. Esses implantes mentais, esses implantes também, pelo medo, pela raiva, é uma forma de manter alienadas as almas encarnadas. Mas eles precisavam manter a liderança entre os encarnados. Então eles aceleraram tanto que chegou agora esse tempo e nós vemos como tudo se afunila. Em virtude do tempo final, eles criaram mais divisões. É o que nós vemos ali. Olhe atentamente. Saia desse controle mental, abra essa consciência e veja quantas entidades, quantas coisas, quantos nomes foram inventados nos últimos anos para dividir as pessoas e colocar líderes deles entre cada segmento. Foi uma tentativa extra, eu diria desesperada, de se manter no poder. Já que nós não vamos mais poder estar aqui, vamos deixar a humanidade se digladiar até o fim, até os últimos resistentes, e eliminar esta humanidade. Em 2010 houve a mudança da linha de tempo, começou a vir a nova energia ali que nós falamos em 2012. Até 2016 houve eu diria uma acomodação energética. E aí começou, de fato, a mudança. Se vocês prestarem atenção nos textos escritos em 2015, 2016, 2017, nós falamos muito sobre isso. A limpeza, a mudança, a troca da energia. Está tudo lá. São quase 2.000 textos escritos ali em torno de 2014, 2015, até 2023, 2024 eu parei de fazer texto. Mas são quase 2.000. Nós falamos muitas vezes sobre esta limpeza. Começou a desconstrução. O que é a desconstrução? A desconstrução desta pirâmide. A Terra não vai ser desconstruída. A desconstrução da pirâmide vai de vento em popa, desde 2016. Aí começou a limpeza das entidades extrafísicas, aquela cabeça da pirâmide. Tem textos falando isso. Uma vez removidas essas entidades do topo, existem alguns livros que falam também disso, e eu acho que aqui eu poderia citar os livros do Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro tem muitos livros falando desses comandos. Eu acho que, em termos de literatura, que eu tenho conhecimento, talvez seja a melhor fonte. Quando foram removidas as cabeças da pirâmide, começou a descer a limpeza, de cima para baixo. É como limpar um telhado de uma casa. Tem que começar da cumieira, do topo, senão vai dar problema.
Foi descendo, e as entidades extrafísicas de segundo a terceiro escalão, e vieram ali por 2020, 2021, começou a limpeza dos umbrais, foram limpados os umbrais, que também são consciências extrafísicas, porque lá não estão em corpos. Os umbrais, obviamente, aqui vamos repetir mais uma vez. Os umbrais foram varridos das entidades perversas. Ainda tem almas nos umbrais, porque o umbral ele tem divisórias ou divisões. Baixo, médio, alto, ou grosso, médio e fino, e cada alma estava na sua prateleira. Aquelas almas que não são perversas não foram levadas ainda, têm ainda condições de se trabalharem. Por isso ainda tem gente encarnando, por exemplo. Ainda temos o amparo de certas entidades do bem. E ainda tem espíritos perturbados, brincalhões até, ou então sofredores ainda por ali. Por isso ainda é bom que continue os trabalhos mediúnicos no auxílio dessas almas, porque elas não são perversas. 2022, mais ou menos, nós falamos que a limpeza começou entre os encarnados. A remoção dos líderes, aqueles que não querem se transformar daquela consciência perversa para uma consciência, pelo menos em evolução. Então, essas entidades encarnadas são aquelas que foram preparadas através de implantes específicos para o controle, porque tem aqueles que servem de suporte. Como é que foi feito esses implantes? É uma preparação de longos milênios, mas que não é uma coisa tipo, pega lá um prego e finca numa tábua, está feito um implante de um prego. Não, são formas mentais, emanações mentais, formas pensamento, que vai gerar as ações, as intenções, os atos de cada um. Porque você vai sempre agir de acordo com a tua consciência. Você sabe exatamente o que está fazendo. Quem está lá naqueles cargos sabe exatamente o que está fazendo, porque foram preparados para isso. Como foi preparado isso já antes, em outras encarnações anteriores, essas almas reencarnam com a tendência. Elas podem sair, sim, mas precisa de muita vontade. Eu atendi muitas pessoas que tinham obsessores horríveis. Esses obsessores nada mais eram que essas entidades extrafísicas que não estavam encarnadas, mas estavam no comando desses encarnados com implantes. Aí o que acontece? Eles diziam sempre a mesma coisa. Para essas pessoas que eu atendia, que estavam acossadas ou obsidiadas: você é um dos nossos, você não pode fugir agora. Nós temos contrato, temos pactos. Por isso tem pessoas que dizem assim, tem que fazer o distrato, tem pacto com o demônio, tem isso, tem aquilo. Sim, exatamente. Tem os pactos, os contratos. Porque se eles foram implantados, eles aceitaram isso. Consciente ou inconscientemente, mas aceitaram. Ninguém é violentado de certa forma que pode dizer, não, eu não queria. Queria. Até porque o desejo de poder, de status, ele é um crescendo, ele não é uma coisa assim repentina. A pessoa vai desenvolvendo dentro dela, gradativamente. E ela pode fugir a hora que quiser. Mas vai chegar um tempo que ela criou uma mentalidade tão
perfeita e tão importante, e tão impactante, que ela não consegue mais sair daquele casulo. Esses implantes foram colocados através das crenças, dos conceitos, desenvolvidos por todos os tempos. As religiões, as escolas, a ciência, as autoridades, tudo, os governantes, todos compactuando numa mesma linha futura. Porque eles sabiam onde tinha que chegar. Estava numa programação. Eu recebi uma vez uma canalização de um espírito superior, que ele disse assim: a humanidade, as pessoas comuns têm medo do demônio. É uma forma bem simples de explicar a situação. Sim, quantas pessoas têm medo do demônio? E ela disse assim: mas o demônio não vai perseguir você, ninguém individualmente. Ele não tem tempo e nem paciência para isso. Ele vai colocar os seus representantes. Aonde estão os representantes? Nos cargos de comando, de chefia. Até nada contra religiões, contra entidades, contra filosofias, mas ele até disse: aonde mais tem? Nas igrejas e nos centros espíritas. Porque lá eles estão comandando as pessoas, estão formando conceitos. Muitas vezes em nome da luz, mas que leva às sombras. É verdade. Claro que tem centros espíritas maravilhosos, tem religiosos que são realmente diferenciados. Existe, mesmo dentro dos cargos de comando, da política, da indústria, do ensino, da medicina, da ciência, da imprensa, enfim. Em todos os lugares tem luz e tem sombra. Senão, a causa estaria perdida. A luz, que quase foi extinta aqui desse planeta, ressurgiu com a chegada das novas frequências e ela vai subir agora rapidamente. É a virada, como aquele time de futebol que está perdendo de 1-0, falta poucos minutos para acabar o jogo e consegue fazer 2 gols e vence por 2-1. É o que nós estamos vivendo agora. Vai vir a virada. A pirâmide está sendo removida. Vai sobrar a base, eu diria que é o chão, a terra, o cascalho. Mas aí é o livre-arbítrio de cada um, porque eles não têm poder sobre ninguém, nada, então apenas é lamentável que muitos que sustentam essa pirâmide vão acabar perdendo a chance da ascensão. Uma pena. Porque não é culpa do implante, porque a luz que chega agora está dissolvendo esses implantes. Eu fiz um texto, ou um áudio, há tempos atrás, falando disso. Não adianta você ir lá no fulano de tal que diz que vai remover implante. Podem remover os implantes secundários, mas os primários não. O primário é a consciência. A consciência, ela se desenvolvendo, se abrindo, se alargando, vai dissolver o implante, porque o implante nada mais é que uma imposição, uma crença, um conceito criado e fincado ali no seu comando cerebral. A luz que chega vai remover os implantes. Nós vamos ver aquelas almas que não são tão perversas passar por o choque da dissipação do implante. É um choque. É como colocar um aparelho 110 numa voltagem 220. Vai dar um choque, vai fumaciar e vai derreter. Mas é preciso.
Quem não faz pela sua vontade vai fazer meio que à força, porque é uma oportunidade. Tem almas boas que estão implantadas, mas elas ainda estão lá daquele lado fazendo torcida para o time adversário. É uma pena. Nós vemos então a pirâmide agora ser removida. Havia ainda umas raízes de entidades extrafísicas até há pouco tempo, mas não eram tão importantes, mas estavam resistentes. Parece-me que agora em 2024 finalizou-se as últimas 2 ou 3 bases alienígenas que ainda existiam desses arcontes. Parece que no Congo tinha uma base, parece que tinha uma base na Suíça, parece que tinha uma base também no Nepal. Parece também que tinha uma na Califórnia, algum lugar lá para os Estados Unidos. Mas eram poucos comparando com o que tinha antes, porque antes era uma coisa. A Terra era um verdadeiro queijo suíço, cheio de buracos, cheio de furinhos, e cada furinho tinha uma base. As coisas estão indo bem. Apesar do caos aparente, mas eu sempre observo as coisas de um modo mais abrangente, e eu sei, por informação, mas também por consciência, que o caos é o anúncio da mudança. Não existe mudança sem caos, então o caos está provando que a mudança está acontecendo. O desejo de poder, os cargos seletivos, a ambição desregrada, tudo isso vai cair como uma avalanche. Vai fazer muito barulho, mas vai descer a montanha. Não há nada que segure. O fim da interferência trevosa na Terra está aqui, agora, nestes tempos atuais. É claro que não vai acontecer em um dia, e nem uma semana, e nem um mês. Nós temos um tempo, porque se a Terra fosse limpa de uma hora para outra, ela não iria resistir. É preciso que se faça o processo dentro daquilo que a humanidade e o planeta possam suportar. Então, como os arcontes programaram os implantes, prepararam os seus substitutos, eles foram embora. Mas aqueles que ficaram aqui, seus representantes, continuam aquele programa. Não é mais atualizado, mas é rodado ainda. Eu já falei também sobre esse assunto antes. Vamos imaginar um programa de computador. Você está trabalhando e você atualiza ele todos os dias ou cada pouquinho para poder trabalhar melhor. Era o que se fazia antes. Os encarnados eram os programas programados pelos arcontes para fazer aqui o trabalho deles. Então eles abasteciam de ideias, de informações. Todo instante, através das intuições e através de noite, enquanto aquele encarnado dorme, o seu corpo dorme, a alma vai lá aprender. É assim que a alma faz enquanto nós dormimos. Ela vai para o lugar onde ela tem frequência. Então ela vem com ideias, com sugestões, com intuições, todos os dias. Então o programa estava sendo atualizado. Agora não está mais sendo atualizado. O que está acontecendo? Cada um está perdido, porque aquele programa fica cada dia mais obsoleto, mais ineficaz. É preciso atualizar, mas não tem como. Ele começa a dar pane. A guerra vai começar entre os programas, os programados. Cada um quer ter razão, cada um quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter o comando, e eles vão se digladiar. Por isso nós também colocamos
um dia uma mensagem que dizia: o sistema se autodestruirá, de dentro para fora e não de fora para dentro. Portanto, você não tem que empunhar armas para enfrentar os moinhos de vento, como o Sancho Panza. Você precisa apenas manter a tua luz, a tua fé, o teu programa para a luz, porque a luz vai fazer o trabalho mais difícil. Então, se os substitutos foram preparados, eles também são removidos dentro do seu tempo. Não vai levar muito tempo. Talvez este ano, ano que vem, finaliza. Eu diria que o pior já está feito. O que nós vemos ali é a fumaça do fogo que ficou em brasa, porque enquanto tem labareda, a fumaça é pouca. Quando fica só na brasa, a fumaça é maior, porque ela queima sem a labareda, está se apagando. É o último suspiro das trevas. Felizmente, a linha de tempo mudou em 2010 e nós vamos ter uma transição suave e pacífica dentro, obviamente, do possível. Alguns eventos mais duros ainda podem acontecer, porque algumas raízes precisam de mais força para serem arrancadas, mas tudo vai entrar nos eixos. A base da pirâmide está na sua fase final também de limpeza. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.